Existe uma pergunta que pouquíssimas mulheres têm coragem de fazer a si mesmas em silêncio, sem público, sem testemunhas, sem o conforto das respostas fáceis que a religiosidade costuma oferecer. A pergunta não é: eu vou à igreja? Não é: eu oro? Não é: eu conheço a Bíblia? A pergunta é esta: quem você é quando ninguém está olhando? Quem você é quando a vida aperta? Quando o casamento decepciona, quando o filho se perde, quando a conta não fecha, quando a oração parece não chegar a lugar nenhum? Quem você é no centro de si mesma, onde só Deus tem acesso? Porque existe uma diferença enorme e biblicamente verificável entre uma mulher religiosa e uma mulher espiritual. E essa diferença não está no vocabulário que ela usa, não está na frequência com que ela levanta as mãos no culto, não está na quantidade de versículos que ela consegue citar de memória. Está em algo muito mais profundo, muito mais silencioso e muito mais real. Está no tecido interior da sua alma. Paulo escreveu para os Gálatas algo que deveria parar qualquer mulher que se considera cristã. Ele disse: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22, 23. Fruto, não dom, não título, não cargo. Fruto, e fruto pressupõe raiz. Pressupõe que há algo plantado fundo, que foi regado com obediência, que sobreviveu a invernos longos, que foi podado por mãos que às vezes doem, mas que sabem o que estão fazendo. Você já parou para entender o peso dessa palavra? Fruto. Uma árvore não decide dar fruto no dia em que alguém está olhando. Ela dá fruto porque aquilo faz parte do que ela é. O fruto não é performance. O fruto é revelação. Ele revela o que está dentro, o que foi plantado, o que foi cultivado na escuridão da terra, longe de aplausos, longe de reconhecimento, longe de câmeras e likes. E é exatamente isso que está em jogo aqui. Não se trata de 5 passos para você parecer mais espiritual aos olhos dos outros. Trata-se de 5 virtudes que a palavra de Deus identifica como marcas reais, concretas, inegociáveis de uma mulher que genuinamente caminha com o Espírito Santo. Virtudes que não se compram, não se fingem por muito tempo e que, quando estão ausentes, não importa quanto barulho espiritual essa mulher faça, revelam uma alma ainda não rendida ao governo de Deus. Então, antes de avançarmos, é preciso criar espaço para uma honestidade brutal. Não a honestidade que humilha, a honestidade que liberta. Porque a Bíblia não foi escrita para nos fazer sentir bem consigo mesmos de maneira superficial. Ela foi escrita para nos conduzir à transformação real. João escreveu em sua primeira epístola: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 1 João 1:6. Essa frase precisa ser lida devagar. Mentimos, não erramos, não exageramos. Mentimos. Isso significa que é possível uma mulher usar toda a linguagem da espiritualidade. Deus falou comigo. Estou no processo. Confio no Senhor. E, ao mesmo tempo, andar nas trevas de um coração não transformado, de relacionamentos destruídos por orgulho não confessado, de amargura cultivada como se fosse discernimento, de independência espiritual disfarçada de personalidade forte. João não tem piedade com essa contradição. Ele chama de mentira. E o Espírito Santo, que inspirou essas palavras, não está interessado em poupar sentimentos, está interessado em salvar almas. Então, a primeira coisa que precisa acontecer antes de falarmos sobre qualquer virtude é esta: você precisa se sentar diante do espelho que não mente. Não o espelho da comparação com outras mulheres. Esse espelho sempre vai te dar a resposta que você quer ouvir, porque sempre tem alguém mais falhado do que você para usar como régua. O espelho que não mente é a palavra de Deus.
Hebreus 4:12 diz que ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e dos tutanos, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Juntas e tutanos. Isso não é linguagem de poesia vaga. Isso é linguagem cirúrgica. A palavra vai fundo e vai doer. E essa dor, quando aceita com humildade, é o começo de tudo. Agora me diga, quando foi a última vez que a palavra de Deus te doeu de verdade? Não emocionou? Doeu. Não te fez chorar de gratidão? Te confrontou com algo que você precisava mudar? Porque se a Bíblia nunca mais te confrontou, se cada mensagem que você ouve confirma o que você já acredita e nunca derruba o que você construiu errado, então é possível que você não esteja mais deixando a palavra falar. Você está usando a palavra. E existe uma diferença abismal entre deixar a palavra te usar e você usar a palavra. É nesse contexto que as 5 virtudes que veremos ao longo desta mensagem precisam ser entendidas. Elas não são conquistas que a mulher espiritual acumula. São evidências do que Deus está fazendo dentro dela. E quando elas estão ausentes, não é motivo de condenação, é motivo de retorno, de arrependimento genuíno, de entrega renovada, porque Deus não desistiu. Ele está aqui. E a mensagem que você está ouvindo agora não é coincidência. Pense na mulher descrita em Provérbios 31. Ela é frequentemente citada como ideal, como modelo, como meta, e de fato é. Mas o que muitas vezes passa despercebido é que o texto não começa com suas conquistas externas. Ele começa com um questionamento. Mulher virtuosa, quem a achará? Versículo 10. Essa pergunta não é retórica no sentido de dizer que essa mulher não existe. É retórica no sentido de dizer que essa mulher é rara, que ela não é o padrão comum, que ela é exceção, não regra. E isso deveria nos perguntar algo sério. Você está na exceção ou na regra? Porque a regra, o padrão comum, é uma mulher que vive pela superfície, que mede sua espiritualidade pelo quanto chora no culto, que confunde sensibilidade emocional com maturidade espiritual, que sabe citar versículos, mas não consegue perdoar, que ora com fervor, mas resiste à mudança com igual fervor, que serve na igreja, mas devora quem a decepciona nas redes sociais, que fala de fé, mas vive em ansiedade crônica, porque no fundo não confia verdadeiramente em Deus, confia no que ela consegue controlar. E a mulher virtuosa de Provérbios 31, o texto diz que o coração do seu marido confia nela. Versículo 11. Mas antes de qualquer relação humana confiar nela, é necessário que Deus confie nela. E Deus não confia no sentido de delegar, de usar, de abençoar com fruto real uma mulher que ainda está mais interessada em parecer do que em ser, mais interessada no testemunho público do que na integridade privada. Essa tensão entre aparência e realidade é antiga. É tão antiga quanto o jardim do Éden, quando Eva olhou para a árvore não com fome do ventre, mas com fome de ser como Deus, de ter o que parecia faltar, de preencher com a própria mão aquilo que ela deveria ter aguardado da mão do Senhor. E essa fome continua sendo o ponto de falha de muitas mulheres espiritualmente talentosas. Elas tomam o que deveriam esperar, elas controlam o que deveriam entregar, elas falam quando deveriam calar, e calam quando deveriam falar com coragem. Então, o que vamos fazer ao longo desta mensagem é lento e cirúrgico. Vamos olhar para 5 características que a Bíblia, não a cultura cristã, não a tradição religiosa, não os podcasts de espiritualidade feminina, mas a Bíblia em si identifica como marcas definitivas de uma mulher que realmente caminha no Espírito. E vamos ser honestos. Vamos deixar a palavra trabalhar. Vamos sair daqui diferentes, ou pelo menos com a decisão de sermos diferentes, porque Deus não convoca para a admiração. Ele convoca para a transformação. A primeira virtude que a palavra de Deus identifica em uma mulher espiritual
não é a que você esperaria ouvir primeiro. Não é a oração, embora a oração seja indispensável. Não é a leitura bíblica, embora a palavra seja fundamento de tudo. A primeira virtude é o temor do Senhor. E essa expressão foi tão banalizada, tão reduzida a slogan de camiseta cristã, que perdeu quase completamente o peso que carrega nas Escrituras. Provérbios 31 termina com uma declaração que frequentemente é lida como encerramento poético, mas que na verdade é a chave hermenêutica de todo o capítulo. A mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Versículo 30. Tudo que veio antes, a lã, o linho, o cuidado com os pobres, a administração da casa, o tecido vendido ao mercador, as vestes de escarlate, tudo isso são expressões de uma raiz. E a raiz é o temor do Senhor. Mas o que é o temor do Senhor de verdade? Porque se você respondeu, é respeitar a Deus, você deu uma resposta tecnicamente correta e espiritualmente insuficiente. O temor do Senhor nas escrituras hebraicas é Yirat Adonai. E esse temor não é medo paralisante como o medo da morte, mas é uma consciência tão viva da realidade de Deus, da sua santidade, da sua presença, que ela reorganiza toda a sua vida ao redor disso. É o temor que faz com que você pense duas vezes antes de dizer aquilo que estava prestes a dizer, porque Deus ouviu antes de qualquer pessoa. É o temor que faz você se levantar cedo, não porque você estabeleceu uma disciplina, mas porque você tem consciência de que o dia não começa com você, começa com Ele. Você tem esse temor? Ou você vive com a familiaridade perigosa que faz a presença de Deus parecer garantida, que faz a oração parecer opcional, que faz o pecado parecer negociável, porque afinal Deus é misericordioso? Porque sim, Deus é misericordioso. Mas a misericórdia de Deus nunca foi projetada para ser usada como desculpa para a desobediência. Ela foi projetada para trazer de volta ao arrependimento quem caiu, não para criar zona de conforto para quem escolheu ficar no chão. Pense em como o temor do Senhor apareceu na vida de uma mulher que a maioria das pregações ignora completamente. Joquebede, mãe de Moisés. Êxodo 1:17 registra algo extraordinário sobre as parteiras hebreias, entre as quais estava o contexto em que Joquebede viveu. Mas as parteiras temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes havia ordenado. Elas desobedeceram ao faraó porque temiam a Deus mais do que temiam o poder humano. O temor do Senhor não as tornou passivas, as tornou corajosas. E foi exatamente nesse ambiente de mulheres que temiam a Deus que Moisés foi escondido, protegido, preservado por 3 meses e eventualmente lançado nas águas com uma fé que só pode nascer de um temor genuíno. Joquebede não tinha garantias humanas. Ela não tinha promessa escrita de que seu filho sobreviveria. Ela tinha o temor do Senhor, que é a certeza de que Deus é mais real do que o faraó, de que o decreto celestial pesa mais do que o decreto imperial, de que entregar nas mãos de Deus é mais seguro do que segurar nas próprias mãos. E ela colocou seu filho numa arca de juncos e soltou nas águas. Isso não é ingenuidade, é temor do Senhor em forma de ação. Agora quero que você considere o contrário, porque o temor do Senhor só se entende completamente quando contrastado com sua ausência. Em 1 Samuel 2, registra o comportamento dos filhos de Eli, Hofni e Finéias, sacerdotes do templo que conheciam os rituais, frequentavam o lugar santo, administravam os sacrifícios e não temiam a Deus. O texto diz explicitamente: os filhos de Eli eram filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. 1 Samuel 2:12. Eles faziam tudo certo por fora e eram filhos de Belial por dentro. Isso é possível para uma mulher também. É possível servir no ministério sem temer a Deus. É possível liderar um grupo de oração sem temer a Deus.
É possível dar dízimo, cantar no coral, frequentar o estudo bíblico e ainda assim viver uma vida onde Deus, na prática, não governa as suas decisões reais. Com quem você se relaciona, o que você assiste quando está sozinha, o que você faz com o dinheiro além dos 10%, como você trata as pessoas que não podem te oferecer nada em troca. O temor do Senhor é o que transforma a espiritualidade de teatro em substância. É o que faz a diferença entre uma mulher que faz coisas para Deus e uma mulher que vive para Deus. E essa distinção não é semântica, é a diferença entre Marta e Maria que Jesus apontou em Lucas 10, não para humilhar Marta, mas para revelar que é possível estar ocupadíssima com as coisas de Deus e, ao mesmo tempo, estar distante de Deus. Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Uma, porém, é necessária. Versículo 41-42. Uma coisa é necessária, não 10, não 5, uma. E essa uma coisa é a orientação de toda a vida ao redor da realidade de Deus. Não da ideia de Deus, não da teologia sobre Deus, da realidade viva de Deus, presente, santo, justo, misericordioso, que vê o que nenhum humano vê e que cobra o que nenhum humano cobra. Você sente o peso da presença de Deus nas suas escolhas cotidianas? Quando você está prestes a responder com rispidez para uma pessoa que te irritou, você sente a presença do Espírito Santo te freando? Quando você está mentindo para si mesma sobre um padrão de comportamento que sabe que não é correto, o temor do Senhor aparece como uma voz que não te deixa dormir? Ou você aprendeu a silenciar essa voz com ocupação espiritual, mais cultos, mais música de louvor, mais áudio de pregação, sem jamais parar para deixar o Senhor te confrontar de verdade? Porque o temor do Senhor produz coisas concretas. Provérbios 8:13 diz: o temor do Senhor é odiar o mal. Odiar, não tolerar com ressalvas, não negociar com limites. Odiar. Uma mulher que teme a Deus desenvolve uma intolerância santa ao pecado. Não ao pecado dos outros, mas ao seu próprio. Ela para de minimizar seus erros como fraquezas passageiras e começa a tratá-los com a seriedade que eles merecem, porque entende que cada escolha contrária à santidade de Deus é uma escolha que vai contra a própria essência do ser que ela diz amar. E esse ódio ao mal, nascido do temor do Senhor, produz algo que é a segunda expressão dessa virtude, a fuga rápida do pecado, não a negociação, não o até onde posso ir antes de pecar, não o teste dos limites, a fuga. Paulo escreveu para Timóteo, um jovem em formação, mas a instrução vale para qualquer alma. Foge também das concupiscências da mocidade. 2 Timóteo 2:22. Foge, não argue, não debate, não tenta entender por que é errado enquanto continua experimentando. Foge. A mulher espiritual foge do mal porque teme a Deus mais do que teme perder o prazer do momento, mais do que teme a rejeição de quem espera que ela ceda, mais do que teme parecer rígida demais, antiquada demais, difícil demais. Ela aprendeu que o custo de ficar perto do que Deus chamou de impuro é sempre maior do que o custo de fugir. E ela aprendeu isso, na maioria dos casos, da maneira difícil, caindo e se levantando até que o temor do Senhor se tornasse mais forte do que a atração pelo erro. Então, a pergunta não é: você tem medo de Deus? A pergunta é: o peso da realidade de Deus é suficientemente real para mudar suas escolhas hoje? Não amanhã, hoje, na próxima decisão, na próxima conversa, no próximo pensamento que você deixar entrar ou expulsar da sua mente. Porque o temor do Senhor não é sentimento que vem e vai. É postura de alma que reorganiza toda a existência ao redor de uma única convicção.
Deus é real, Deus vê, Deus importa mais do que tudo. Se o temor do Senhor é a raiz, então a segunda virtude é o que cresce dessa raiz quando o solo foi bem preparado. E essa virtude é a rendição, não como fraqueza, não como derrota, mas como o ato mais corajoso que uma mulher pode praticar diante de um Deus que ela aprendeu a temer de verdade. A rendição completa do controle da própria vida nas mãos de Deus. Isso parece simples quando dito em voz alta numa mensagem. Fica extraordinariamente difícil quando você está de joelhos às 3 da manhã com uma decisão que pode mudar tudo, e a única resposta que Deus está dando é silêncio. A rendição verdadeira não é a que acontece quando Deus confirma o que você já queria fazer. A rendição verdadeira é a que acontece quando Deus pede exatamente o contrário do que você planejou, e você obedece mesmo assim. Existe uma mulher nas Escrituras cujo nome aparece apenas uma vez, cujo rosto nunca veremos, cuja história ocupa apenas 2 versículos. E ainda assim, ela é uma das imagens mais poderosas de rendição espiritual que a Bíblia registra. É a mulher de Sunem, em 2 Reis 4. Mas não estou falando da grande mulher sunamita, famosa pelo quarto que construiu para Eliseu. Estou falando de outra figura ainda mais silenciosa, Ana antes de ser mãe de Samuel. 1 Samuel 1 mostra Ana num estado que muitas mulheres conhecem por dentro, mas raramente nomeiam corretamente. Ela estava numa dor que nenhuma solução humana conseguia resolver. Penina a provocava, Elcana a amava, mas seu amor não era suficiente para preencher o vazio. O sacerdote Eli a olhou e a mal interpretou como bêbada, e Deus, o único que podia resolver, parecia silencioso. O texto diz algo brutal. O Senhor lhe havia cerrado a madre. Versículo 5. Não foi acaso. Não foi biologia. Foi decisão soberana de Deus. E o que Ana fez com essa dor? Ela foi ao templo, e o texto diz: ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Versículo 10. Note a honestidade disso. Ela não fingiu que estava bem. Ela não chegou ao templo com uma espiritualidade performática. Ela chegou com amargura de alma. E mesmo na amargura, ela foi ao Senhor. Esse é o detalhe que separa a rendição espiritual da desistência emocional. Não é a ausência da dor. É a decisão de levar a dor para o lugar certo. E na sua oração, ela fez um voto. Ela disse: se deres ao teu servo uma criança do sexo masculino, eu o darei ao Senhor todos os dias da sua vida. Versículo 11. Ela pediu e prometeu entregar. Pediu para receber e comprometeu-se a devolver. Isso é rendição que tem substância. Não é a rendição barata que diz: Senhor, tudo é teu, e na primeira prova segura com força o que prometeu soltar. E então Samuel nasceu, e Ana cumpriu o que havia prometido. Ela levou o menino para o templo e o deixou lá, com Eli, o mesmo sacerdote que a tinha confundido com bêbada. Em 1 Samuel 1:28, ela diz: pelo que também o cedi ao Senhor, todos os dias que viver, será cedido ao Senhor. E o texto seguinte diz simplesmente: e adorou ali ao Senhor. Ela deixou o filho e adorou. Isso não é resignação. Isso é rendição que chegou ao nível mais profundo. O nível onde o que você mais ama, você consegue colocar nas mãos de Deus porque confia mais nele do que em si mesma. Mas o que Ana recebeu de volta não foi apenas o fruto biológico de uma promessa cumprida. Ela recebeu algo muito mais valioso. Ela se tornou a mulher cujo filho mudaria a história de Israel. Samuel foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas. E ele foi formado no templo porque uma mulher teve a coragem espiritual de entregar o que mais amava ao Senhor, que mais a amava. E aqui está a pergunta que precisa ser feita diretamente. O que você está segurando que deveria ter entregue ao Senhor há muito tempo? Não estou falando apenas de filhos, embora possa ser um filho.
Pode ser um relacionamento que você sabe que não é de Deus, mas você continua segurando. Pode ser uma carreira que você construiu nos seus próprios termos e nunca genuinamente submeteu à liderança do Espírito Santo. Pode ser uma mágoa antiga que você insiste em guardar, como se o ressentimento te protegesse de ser magoada de novo. Pode ser o controle sobre a sua própria vida, a necessidade compulsiva de saber o próximo passo antes de dar o passo atual, de ter garantias antes de confiar, de ver antes de crer. Porque a rendição espiritual tem um inimigo muito específico, e esse inimigo não é o diabo, é o eu. É a parte de você que diz eu sei o que é melhor para mim, que diz eu já aprendi da maneira difícil e não vou mais ser ingênua, que diz Deus pode estar certo na teoria, mas na prática eu preciso garantir que as coisas estão no meu controle. Essa voz é sofisticada. Ela usa experiências passadas de dor para justificar a recusa de confiar no presente. Ela usa a linguagem da maturidade para disfarçar o que na verdade é medo. Romanos 12:1 é um texto que a maioria das mulheres cristãs conhece de cor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está dizendo que a adoração real não é o que acontece no domingo de manhã com as mãos levantadas. A adoração real é o que acontece quando você acorda na segunda-feira e decide, antes de qualquer coisa, que sua vida está nas mãos de Deus e não nas suas. Quando você decide que as suas opiniões sobre o que é melhor para você estão submetidas à sabedoria infinita daquele que conhece o fim desde o princípio. Sacrifício vivo, não sacrifício morto, fácil, sem custo, sem resistência, vivo. Um sacrifício que ainda respira, que ainda sente, que ainda tem vontade própria e ainda escolhe a mesa do altar em vez de correr para a liberdade aparente da desobediência. Essa é a segunda virtude da mulher espiritual. Ela se rende. Não uma vez, numa experiência emocional intensa que ela vai contar por anos. Ela se rende todo dia. Ela se rende nas escolhas pequenas que ninguém vê. Ela se rende quando Deus diz não para o que ela mais quer. Ela se rende quando o caminho que Deus escolheu para ela não faz sentido aos olhos humanos. Ela se rende porque aprendeu, algumas vezes através de muito sofrimento desnecessário provocado pela própria teimosia, que a vontade de Deus é sempre, sem exceção, sem contingência, sem margem de dúvida, melhor do que a sua. A terceira virtude não é sobre o que a mulher espiritual sente, é sobre o que ela faz quando seus sentimentos dizem o contrário do que a palavra ordena. E essa virtude tem um nome simples, quase impopular na cultura contemporânea da espiritualidade emocional: obediência. Obediência. A palavra que soa autoritária para uma geração que aprendeu a confundir autonomia com maturidade, que aprendeu a questionar toda a estrutura de autoridade como se o próprio questionamento fosse prova de sofisticação espiritual. E aqui é preciso ser muito preciso, porque obediência bíblica não é submissão cega a qualquer voz humana que se declare autoridade. Obediência bíblica é a prática de alinhar a vida com o que a palavra de Deus claramente ensina, mesmo quando é inconveniente, mesmo quando é incompreendido, mesmo quando o custo é real e imediato. João 14,15. Jesus disse: "Se me amardes, guardareis os meus mandamentos." Essa frase tem sido suavizada, tem sido reinterpretada, tem sido colocada em contexto de tanta maneira que perdeu o fio cortante. Mas o fio cortante está lá. Jesus não disse: "Se me amardes, sentireis algo intenso durante a adoração." Não disse: "Se me amardes, tereis experiências espirituais marcantes." Disse: "Guardareis os meus mandamentos." Guardar, não contemplar, não admitir em teoria. Guardar, observar, praticar,
obedecer de forma consistente. E aqui está o teste que nenhum culto consegue substituir. Você obedece à palavra de Deus quando obedece tem um custo real? Quando guardar o mandamento significa perder algo que você queria? Quando a obediência te coloca em conflito com pessoas que você ama? Quando seguir a direção do Espírito Santo é exatamente o contrário do que seu coração natural quer fazer? Maria, não a mãe de Jesus agora, mas a irmã de Lázaro e Marta, demonstrou uma obediência que foi além da ação e entrou no território da devoção radical. Em João 12, ela pegou uma libra de unguento de nardo puro, de muito valor, e ungiu os pés de Jesus, enxugando com seus cabelos. O texto diz que a casa se encheu do aroma. Judas imediatamente calculou o custo, 300 denários, 1 ano de salário de um trabalhador comum. Desperdiçado. Mas Maria não estava obedecendo a um mandamento explícito. Ela estava obedecendo a algo que havia percebido no espírito, que aquele momento era diferente, que Jesus estava prestes a partir de uma maneira que ainda não estava clara para ninguém, que havia uma unção necessária que só ela parecia sentir a urgência de realizar. E Jesus defendeu o que ela fez com palavras que cortam. Deixai-a. Ela guardou isso para o dia da minha sepultura. João 12:7. O que Judas chamou de desperdício, Jesus chamou de guarda. Maria guardou aquilo, aquela devoção, aquela oferta extravagante, aquela prontidão para agir no momento certo, para o momento em que mais importava. E a obediência dela foi possível porque ela passava tempo suficiente aos pés de Jesus para conhecer a voz dele melhor do que conhecia as vozes dos que a cercavam. Porque obediência sem intimidade é legalismo, e intimidade sem obediência é sentimentalismo. A mulher espiritual pratica os dois em união. Ela passa tempo suficiente na presença de Deus para que sua voz se torne familiar, e ela obedece com consistência suficiente para que a obediência se torne natural. Não fácil, porque obediência raramente é fácil, mas natural, no sentido de que é a direção para a qual sua vida está orientada. E aqui está onde a obediência se torna especialmente desafiadora para muitas mulheres. Na área do relacionamento e da influência. Eva cedeu à voz errada, não por ignorância completa, mas porque o argumento parecia bom demais para resistir. No dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus. Gênesis 3:5. A desobediência raramente se apresenta como desobediência. Ela se apresenta como esclarecimento, como oportunidade, como evolução espiritual. E a mulher que não tem raízes profundas de obediência à palavra será arrastada por argumentos que soam convincentes e são espiritualmente destrutivos. Será convencida a relativizar o que a Bíblia é absoluta. Será persuadida a negociar o que não tem negociação possível. Será seduzida pela voz que promete liberdade e entrega escravidão. A obediência, portanto, é a armadura que protege da sofisticação do engano. A mulher que obedece à palavra, mesmo quando não entende completamente, está protegida de maneiras que ela só descobrirá mais tarde, quando olhar para trás e perceber o que poderia ter perdido se tivesse seguido a voz que soava mais razoável do que a voz do Espírito Santo. Você tem praticado obediência ou você tem praticado seleção? Porque muitas mulheres praticam uma espiritualidade seletiva. Obedecem nos pontos que não custam nada, ignoram os que exigem real sacrifício. Obedecem na doutrina que está de acordo com o que já creem, resistem à parte que pede mudança prática. Isso não é obediência, é gerenciamento espiritual, e não produz o fruto que só a obediência genuína pode produzir. A quarta virtude é a que mais revela o estado real da alma de uma mulher, e é a que mais frequentemente é substituída por uma imitação religiosa
que não engana a Deus. Essa virtude é o amor genuíno, não o amor que está disponível quando é fácil, não o amor que flui naturalmente para quem é agradável, o amor que a Bíblia chama de ágape, o amor que escolhe, que serve, que persiste sem retorno garantido, que não mede o destinatário antes de se oferecer. 1 Coríntios 13 é lido em casamentos, impresso em quadros decorativos de cozinha, citado em cards de aniversário. E exatamente por isso, perdeu o impacto que tinha quando Paulo o escreveu para uma igreja em crise, uma comunidade de crentes talentosos, espirituais, dotados de dons extraordinários, que estavam se destruindo por dentro por falta de amor real. Paulo começa o capítulo com algo que deveria parar qualquer mulher que usa dons espirituais como identidade. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos e não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Bronze que soa, barulho sem substância, som sem significado. É possível falar com eloquência espiritual, é possível profetizar, é possível ter fé para mover montanhas e ser vazio por dentro, porque o amor que deveria ser o canal de tudo isso não está lá. E Paulo não está falando de ausência de sentimento amoroso, está falando de ausência da prática do amor, a escolha deliberada de agir em favor do outro, mesmo quando o sentimento não está presente, porque o amor bíblico não começa com sentimento, começa com decisão. E essa distinção é fundamental para qualquer mulher que já usou a falta de sentimento como justificativa para a falta de ação amorosa. Eu não me sinto amando essa pessoa. Correto. Mas o amor que a Bíblia ordena não espera o sentimento para agir. Ele age, e frequentemente o sentimento vem depois, não antes. Pense em Ruth. O livro que carrega o seu nome é um dos mais belos da literatura bíblica, mas o que Ruth fez não foi romanticamente bonito quando ela o decidiu. Ela era jovem, viúva, sem filhos, morando em Moabe, sua terra, seu povo, seus deuses. Noemi, sua sogra israelita, estava voltando para Belém e disse explicitamente para Ruth ficar: "Volta, segue tua cunhada." E Ruth disse não. Não porque havia garantias de uma vida melhor em Belém. Não porque havia um Boaz esperando do outro lado. Ela disse não, porque havia uma decisão de amor que não dependia de retorno. Ruth 1:16. Não me instes para que eu te abandone e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Esse compromisso foi feito no vazio, sem garantias, sem promessas de recompensa, sem outro testemunho, além do que ela havia observado no caráter de Noemi durante anos de vida compartilhada. Ela escolheu amor, e esse amor a levou para dentro de uma história que ela jamais poderia ter planejado. Mas o amor de Ruth não foi apenas declaração verbal, foi ação persistente. Foi colher nos campos sob o sol, foi cuidar de uma mulher amarga que havia pedido para ser chamada de Mara, que significa a amargura, porque sentia que Deus a havia abandonado. Ruth amou Noemi através da amargura de Noemi. Não esperou Noemi estar grata antes de servir. Não esperou Noemi estar mais fácil de amar antes de continuar amorosamente presente. Isso é o amor que a Bíblia chama de virtude espiritual. E ele tem características específicas que Paulo lista em 1 Coríntios 13. Não como aspiração poética, mas como diagnóstico prático. O amor é sofredor, ele aguenta, ele não abandona na primeira crise. É benigno, ele age com gentileza, mesmo quando a gentileza não é devolvida. Não se ensoberbece. Ele não usa o serviço como plataforma para ser reconhecido. Não se porta indecentemente. Ele não sacrifica a dignidade do outro para satisfazer a si mesmo. E agora, a pergunta real: como é o seu amor quando testado?
Não o amor que você demonstra quando está sendo observada, quando a performance espiritual importa, quando tem plateia. O amor quando você está exausta e a filha pequena ainda precisa de você. O amor quando o marido errou de novo e o padrão é pedir desculpa sem mudar. O amor pela irmã de fé que te feriu e não pediu perdão. O amor pela pessoa difícil que está sempre presente e nunca fácil. Porque é exatamente aí que a quarta virtude se revela ou se ausenta. E quando ela está ausente, não há quantidade de devoção religiosa que preencha o espaço. Jesus foi claro em Mateus 22, 37 e 39. Amar a Deus de todo o coração e amar o próximo como a si mesmo são os dois mandamentos que contêm toda a lei e os profetas. Toda a estrutura da espiritualidade bíblica está pendurada nessas duas âncoras. Retire o amor, e a estrutura desmorona, não importa o quanto pareça estar de pé. A mulher espiritual ama, não perfeitamente, porque apenas Deus ama perfeitamente, mas ela ama com consistência. Ela ama quando está difícil. Ela ama quando o amor não é devolvido. E ela consegue fazer isso não porque tem uma natureza especialmente boa, mas porque foi amada primeiro por um Deus que amou quando ela não merecia, que enviou o Filho quando ela ainda era inimiga, que continua amando mesmo nos dias em que ela mal consegue se amar. A quinta virtude é a que fecha e ao mesmo tempo abre tudo. É a que muitas vezes só se desenvolve depois que as quatro anteriores foram praticadas ao ponto de deixar marcas na alma. E ela tem um nome que soa quase contraditório numa cultura que exalta a força. Mansidão, mansidão, a palavra que parece fraqueza, mas é, segundo Jesus, uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5:5. Não os agressivos, não os que brigam por posição, não os que dominam pelo volume da voz ou pela força da personalidade. Os mansos. E o grego praus, que é a palavra usada aqui, não significa passividade, significa poder controlado. É a palavra usada para descrever um cavalo selvagem domado, não castrado, não enfraquecido, mas com toda a sua força agora orientada por uma mão. A mulher espiritual não é aquela que perdeu a voz, que perdeu a personalidade, que apagou a si mesma para parecer mais santa. É aquela que tem força suficiente para controlar sua força, que tem opinião suficiente para saber quando calar, que tem palavras suficientes para saber quais não pronunciar, que tem emoção suficiente para não ser governada pela emoção. Pense em como Abigail operou em 1 Samuel 25. Nabal, seu marido, era um homem rude e estúpido. O próprio texto usa essa linguagem. Davi havia enviado mensageiros pedindo provisão após ter protegido os servos de Nabal no deserto, e Nabal recusou com insultos. Davi, furioso, reuniu 400 homens para matar toda a casa de Nabal. E Abigail ficou sabendo. O que Abigail fez não foi passivo. Foi extraordinariamente ativo e extraordinariamente manso ao mesmo tempo. Ela não esperou que o marido mudasse de ideia. Ela não entrou em desespero. Ela agiu com precisão, com sabedoria, com uma mansidão que não era fraqueza, mas era estratégia espiritual. Ela preparou provisão em abundância, montou no jumento e foi ao encontro de Davi. Então ela falou, com clareza, com humildade, com uma coragem que nenhuma mulher insegura teria. 1 Samuel 25, 28. Perdoa, rogo-te, a transgressão da tua serva. Ela pediu perdão por algo que não havia feito. Ela assumiu posição humilde diante de um homem irado para impedir uma tragédia que ela mesma não havia causado. Isso não é ausência de dignidade. É presença de mansidão, a disposição de colocar o ego em segundo plano quando algo mais importante está em jogo. E Davi ouviu.
Versículo 33. Bendita seja o teu bom senso e bendita sejas tu que me impediste hoje de entrar em derramamento de sangue. A mansidão de Abigail salvou vidas. A mansidão dela preveniu uma injustiça. A mansidão dela abriu um caminho que a agressividade teria bloqueado. Isso é o que a mansidão faz na vida de uma mulher espiritual. Ela não elimina o conflito. Ela navega o conflito sem destruir o que pode ser preservado. Ela não elimina a discordância. Ela discorda sem demonizar. Ela não elimina a dor. Ela atravessa a dor sem usar a dor como justificativa para causar dor em outros. E a mansidão tem uma relação íntima com o perdão, que é a expressão mais extrema dela. Porque é possível ser mansa em situações confortáveis e completamente incapaz de mansidão quando se é ferida de verdade. O perdão é o teste final da mansidão. É onde ela se prova real ou se revela como apenas boa educação espiritual. Colossenses 3,13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. O padrão não é perdoe quando você sentir que a pessoa merece. O padrão é assim como Cristo vos perdoou. E Cristo perdoou quando você não merecia. Cristo perdoou antes de você pedir. Cristo perdoou com custo real, com a cruz, com o sangue, com a morte. Você carrega mágoas antigas que nunca foram entregues ao Senhor? Há pessoas em sua vida que você perdoou com a boca, mas ainda pune com o comportamento? Há um ressentimento que você chama de discernimento para não ter que se responsabilizar pelo peso que carrega? Porque o ressentimento não castiga quem te magoou. Ele te castiga. Ele fecha sua alma para a misericórdia de Deus na mesma medida em que você fecha sua alma para a misericórdia com outros. Mateus 6, 14, 15. Jesus disse algo que não dá para suavizar. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Isso não é condicional no sentido de negociar a salvação. É condicional no sentido de que um coração genuinamente transformado pela graça de Deus é incapaz de segurar para sempre o que Deus derramou gratuitamente sobre ele. Quando o perdão de Deus realmente toca uma alma, ele produz capacidade de perdoar. E a mulher espiritual entende isso não como obrigação religiosa, mas como liberação pessoal. Ela perdoa porque entendeu o que foi perdoada. Ela é mansa porque passou pela experiência de ser tratada com mansidão por Deus quando merecia julgamento. Ela suporta porque foi suportada. Ela não retém porque lembrou do quanto lhe foi remitido. Chegamos ao lugar onde toda mensagem verdadeira precisa chegar, não ao ponto de conclusão, mas ao ponto de decisão. Porque uma mensagem que move apenas a emoção e não a vontade é entretenimento espiritual, não pregação. E uma mensagem que não chega à vontade, não chega ao lugar onde Deus opera a transformação real. Então aqui está o que esteve sendo construído ao longo de tudo que foi dito. O temor do Senhor, que reorganiza a vida inteira ao redor da realidade de Deus. A rendição, que solta o controle e confia nas mãos que são infinitamente mais capazes. A obediência que age de acordo com a palavra, mesmo quando os sentimentos protestam. O amor que escolhe servir sem garantia de retorno. E a mansidão que tem força suficiente para controlar a própria força. 5 virtudes, não 5 passos para uma vida melhor. 5 marcas da presença do Espírito Santo numa alma que cedeu o governo da própria vida. E a pergunta que precisa ser respondida agora, não para mim, não para a congregação ao redor, mas para Deus que vê o que ninguém mais vê, é esta. Qual dessas virtudes está ausente na sua vida? Não qual é a mais fraca, qual está ausente.
Porque fraqueza é ponto de partida para o crescimento. Ausência é diagnóstico de raiz que ainda não foi plantada. Você pode ser honesta agora. Não há penalidade para a honestidade diante de Deus. Há acolhimento. Há misericórdia. Há a mão do Pai que aguarda o retorno do pródigo, não com julgamento na entrada, mas com robe e anel e festa. Lucas 15, 20. Quando ainda estava longe, seu pai o viu e se moveu de íntima compaixão, e correndo, foi lançar-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai viu de longe. Ele estava olhando. Ele não havia desistido. E isso é o que precisa ser dito com toda a clareza que as palavras permitem. Deus não desistiu de você. Não importa há quanto tempo você está longe. Não importa o tamanho do que você chama de falha, de pecado, de abandono, de teimosia. O Pai está olhando de longe e correndo ao seu encontro no momento em que você se vira na direção certa, não no momento em que você estiver perfeita, no momento em que você se virar, mas essa virada precisa ser real, precisa ser de vontade, não apenas de sentimento. O filho pródigo não voltou porque ficou com saudade do pai. Ele voltou porque caiu em si. Lucas 15, 17. Ele percebeu a realidade da situação. Ele avaliou onde estava, o que havia perdido, o que havia desperdiçado, e decidiu voltar, não com garantia de recepção, com arrependimento genuíno. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Versículo 19. Esse tipo de humildade é o que abre a porta para tudo que Deus quer fazer. Não a humildade performática que soa bonita na frente das pessoas. A humildade real que reconhece diante de Deus, no silêncio, na privacidade da sua alma, que você precisa dele mais do que precisa de qualquer coisa que tentou colocar no lugar dele. E aqui, antes do encerramento, é preciso falar sobre um padrão que aparece no ministério de Jesus que nunca recebeu atenção suficiente. Em Lucas 13, Jesus estava ensinando numa sinagoga no sábado. Havia ali uma mulher que havia 18 anos, estava encurvada por um espírito de enfermidade e de forma alguma se podia endireitar. 18 anos curvada. 18 anos olhando para o chão. 18 anos incapaz de olhar para o céu da maneira que foi feita para olhar. Jesus a viu. Ele não esperou ela chegar até ele. Ele foi até ela e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Lucas 13, 12. E imediatamente ela se endireitou e glorificou a Deus. 18 anos. E uma palavra de Jesus. Uma palavra que não exigiu ritual, não exigiu pagamento, não exigiu que ela primeiro provasse que merecia. Ele a viu. Ele foi. Ele falou. Ela foi liberta, e havia mulheres que estavam na sinagoga naquele sábado que não receberam nada, não porque Jesus não tinha para dar, mas porque elas estavam lá para observar, não para receber. Estavam cumprindo o ritual do sábado, não buscando o Senhor do sábado. E existe uma diferença abissal entre frequentar o lugar onde Deus está e buscar o próprio Deus. Você está aqui hoje, ou está ouvindo isso agora, no modo de frequentar ou no modo de buscar. Porque Deus não é indiferente ao modo. Ele é o Deus que se revela a quem o busca de todo o coração. Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. De todo o coração, não com a parte que está disponível depois que tudo mais foi atendido. Com todo o coração. E então chegamos ao lugar final desta mensagem. O lugar onde não há mais palavras suficientes. Só palavra. Só a decisão. Só o Espírito Santo que trabalha no silêncio do que foi dito para produzir o que só Ele pode produzir. Transformação real, arrependimento genuíno, fé que age, amor que persiste, vida que glorifica a Deus não apenas em declarações, mas em escolhas diárias, invisíveis, consistentes. A mulher espiritual não é um ideal distante.
Ela é o que acontece quando uma mulher real, com história real, com falhas reais, com dores reais, decide de uma vez e com seriedade entregar a administração da própria vida a um Deus que é real, que é bom, que é capaz e que não vai desperdiçar nenhuma lágrima que foi chorada no caminho. Você pode ser essa mulher, não porque você é suficientemente boa, mas porque Ele é suficientemente capaz. E a única coisa que impede que isso seja verdade na sua vida hoje é a decisão que você ainda não tomou, o joelho que ainda não dobrou, a vontade que ainda não cedeu. Então, diante de tudo que foi dito, diante de toda a palavra que passou por aqui, diante do Espírito que trabalhou em cada bloco desta mensagem, esta é a convocação. Renda-se completamente, agora, não depois de resolver o que está pendente, não quando a vida estiver mais organizada. Agora, do jeito que você está, com tudo que está carregando, com tudo que está longe de ideal, renda-se ao Deus que te viu de longe e está correndo ao teu encontro, porque Ele é fiel, e a sua fidelidade não depende da sua, ela sustenta a sua.